quais são as melhores contas à ordem remuneradas neste momento. O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Espero que gostes e vamos ao vídeo. Embora muitos de nós saibamos da existência das chamadas contas remuneradas, acredito que apenas uma pequena percentagem de nós saiba exatamente o que são contas remuneradas, quais são as suas vantagens e desvantagens e quais são de facto as melhores contas remuneradas que há no momento. E para tornar esta percentagem um pouco maior, decidi trazer-vos exatamente este vídeo sobre quais são então as melhores contas remuneradas neste momento, na minha opinião. Para quem não sabe, as contas à ordem remuneradas são contas que nos permitem aplicar o nosso dinheiro, recebendo uma taxa de juros em troca, mas sem que esse dinheiro fique congelado durante um período de tempo. Tal como acontece nos depósitos a prazo, por exemplo. São contas muito semelhantes às nossas contas à ordem normais, mas a diferença é que nos pagam então esta taxa de juros anual por termos lá o nosso dinheiro. E como são tão semelhantes às contas à ordem, também podemos retirar o nosso dinheiro quando quisermos, sem qualquer penalidade. Como é natural, há exceções como em todos os produtos financeiros, onde há de facto contas remuneradas que quando tiramos o nosso dinheiro sofremos alguma penalidade ou não recebemos uma taxa de juro extra que estava estabelecida no contrato, etc. Mas isso varia bastante de conta remunerada para conta remunerada. E que tipo de vantagens e desvantagens há então neste tipo de contas à ordem? Algumas vantagens que podemos enumerar no que respeita a contas à ordem é, por exemplo, a facilidade de abertura de uma conta. Como são muito semelhantes às nossas contas à ordem normais, são também muito fáceis de abrir. No fundo, abrimos quase como uma conta à ordem normal, colocamos lá o nosso dinheiro e vamos então receber uma taxa de juros anual por termos lá o nosso dinheiro. A segunda vantagem é a rentabilidade que esta aplicação nos dá e também o seu risco. Quando falamos do risco destas aplicações, o risco é muito baixo ou até nulo, visto que tanto os juros como o capital inicial são 100% assegurados pelo banco onde temos o nosso dinheiro. Mas como é natural, há sempre o risco do banco falir. Daí o risco ser baixo, mas nulo acaba por nunca ser, por isso digamos que o risco é bastante baixo. Quanto à rentabilidade destas contas remuneradas, muitas vezes pagam muito acima das contas poupança, havendo, por exemplo, contas remuneradas que pagam até 5% por ano. E vamos falar nessa conta remunerada mais para a frente. A terceira vantagem é as comissões cobradas neste tipo de aplicação. Outra vantagem das contas remuneradas é o facto de uma grande parte delas, arrisco-me a dizer a maioria das contas remuneradas, não cobra qualquer tipo de comissão, ou seja, mais dinheiro para o nosso bolso. A quarta vantagem é a liquidez que as contas remuneradas nos dão. Como referi anteriormente, outra grande vantagem das contas remuneradas é o facto de podermos retirar o nosso dinheiro quando quisermos e sem penalidades, mas como é natural, há exceções. E há contas que pedem, por exemplo, um prazo de bloqueio do nosso capital em troca de uma taxa de juros mais elevada. Por exemplo, nós acordamos em não mexer no nosso dinheiro durante 6 meses e o banco paga-nos então uma taxa de juros um pouco mais elevada por termos lá o nosso dinheiro parado durante 6 meses. E em termos de desvantagens eu enumerei apenas uma, que é o máximo de dinheiro que podemos aplicar em determinadas contas remuneradas. Algumas contas remuneradas têm não só um limite máximo, mas também um limite mínimo que podemos aplicar. Ou seja, podemos dizer que nos pagam 1% de juros por ano, mas apenas até 5.000 euros depositados. Ou seja, o que exceder esses 5.000 euros não vai ser utilizado para calcular o juro que vamos receber anualmente, semestralmente ou trimestralmente. E agora vamos à parte que interessa, alguns exemplos de contas remuneradas. Atenção que é importante referir, o conteúdo presente neste vídeo é só para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento, ok? Vocês devem fazer a vossa própria análise e tomar as vossas próprias decisões antes de investirem ou aplicarem o vosso dinheiro em qualquer tipo de produto financeiro. Portanto, vamos começar pela conta número 3, a conta BNI Europa do Banco BNI. Esta conta paga-nos 0,1% ao ano de forma mensal, mas tem um montante mínimo de 1.000 euros. Ou seja, apenas a quantia que exceder esses 1.000 euros é que vai ser remunerada à taxa de 0,1%. Se tivermos na conta uma média de saldo, imaginem, de 1.100 euros, apenas os 100 euros é que vão ser utilizados para calcular o juro que vamos receber. Os juros desta conta são calculados diariamente e recebemos-los ao final de cada mês. Se quiserem a ficha de informação com tudo detalhado, tem na descrição. A segunda conta, a conta Invest Money Box do Banco Invest. Esta conta do Banco Invest tem uma taxa anual nominal bruta de 2% ao ano, sendo que os juros são pagos de forma mensal, ou seja, 0,166%
ao mês. Isto, uma taxa anual nominal bruta. Os depósitos nesta conta têm de ser feitos através de débito direto, ou seja, o cliente estipula um valor semanal, mensal, o que seja, e o dinheiro é debitado da conta que nós utilizamos como conta principal. Mais uma vez, se quiserem a ficha com toda esta informação, está na descrição. A conta número 1 e, na minha opinião, uma das melhores opções, a conta remunerada do Banco Inter. A conta mais ordenada do Banco Inter é a conta remunerada que mais paga, pelo menos do meu conhecimento e da pesquisa que eu fiz, pagando-nos uma TANB de 5% no primeiro ano e uma TANB de 2% no segundo ano. Isto pago de forma semestral, e sim, são taxas muito altas. Porém, tem algumas condições de acesso. Para termos acesso a esta conta, temos um período de permanência obrigatória de 6 meses. Sim, o dinheiro está disponível para movimentarmos, mas temos de ter esta conta aberta e a movimentar durante pelo menos 6 meses. Para além disso, requer também que tenhamos transferências feitas todos os meses para esta conta no valor mínimo de 800 euros. No fundo, podemos utilizar esta conta como a nossa conta ordenado e o empregador pode fazer a transferência do nosso ordenado diretamente para esta conta remunerada, batendo assim logo essa necessidade de transferência de no mínimo 800 euros. Outra parte boa é que também não tem qualquer tipo de comissões de manutenção. E pronto, estas são então 3 das inúmeras contas remuneradas que existem. Penso que a número 1 possa ser bastante interessante, mas devem sempre fazer a vossa própria análise e tomar as vossas próprias decisões. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. E se gostaste do vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto, porque ajuda imenso o canal a atingir mais pessoas. As fichas sobre estas contas vão estar todas na descrição, ok? Para que possas aceder e tens lá toda a informação que necessitas para fazer a tua análise. Também podes ir ao site de cada um destes bancos e vais ter lá também toda a informação que precisas de cada uma destas contas. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.